Então estou muito feliz de estar aqui com o meu pastor, com a minha pastora, pastora Iraci Ferretti, mulher de Deus. O pastor vai apresentar ela melhor, mas eu gostaria que você aplaudisse o Senhor pela vida do pastor Luiz Hermínio. Vem cá, pastor. Ó, eita Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vigia, vaza. Irmão, tem que... É o varão esquecido. Irmão, está comigo também a minha preciosa esposa, Aline Conrado. Fica de pé, meu amor, por favor. Mulher mais linda desse ambiente. Irmãos, essa mulher é o meu segredo. Então, no tempo que eu estava no hospital, as pessoas perguntavam, cara, o que é que você está... Qual é o seu medo? Eu disse, medo de deixar ela viúva, porque ela não vai achar outra igual a mim, né? Mais vale escutar besteira que ser surdo, né, gente? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Fique à vontade, se assente, por favor. Bom demais estar aqui. Feliz demais conhecer de pertinho pastor Pablo, Jaqueline. Deus abençoe esse casal abençoado. Tiveram com a gente ali agora 3 dias de imersão, foi maravilhoso. E também o pastor Paulo e a pastora Silva estão aqui com a gente também, seus filhos. Aleluia. O Rogério, que vocês já conheceram, né? Que da terra dele ele consegue enxergar a terra prometida, né? E os dois da terra deles, eles conseguem enxergar o céu, que é lá em Itajaí, Santa Catarina. Glória a Deus. Estou aqui com a minha esposa. Fica de pé, meu amor, não vamos perder não. Aprecie com moderação. Glória a Deus, aleluia. Somos casados há 37 anos, vai fazer 5 filhos, 8 netos, 2 cachorros. Feliz. Glória a Deus, gente. Fiquei impactado aqui com esse lugar, viu? Puxa, eu vou orar para Deus dar uma igreja dessa aqui para mim lá no sul. Pensei que Deus amava eu. Deus ama é o Pablo. Glória a Deus, coisa boa. Meu companheiro está aqui, obrigado, irmão. Glória a Deus, que bom. Eu funciono com música, né? Eu gosto muito de tudo. Eu vou orar, eu ponho música. Eu vou pregar, eu prego com música. Eu vou viajar, eu ouço música. Lá em casa, lá em casa, meu filho. Aí você liga o som na sala, você passa na sala de TV, tem outra coisa ligada. Você vai no quarto, tem outra coisa ligada. Às vezes eu chego e disse, amor, desliga um pouco. Eu preciso, a minha cabeça ela disse, adoro o Senhor, irmão. E graças a Deus, mas nós estamos felizes de adorar o Senhor. E coisa boa servir a Deus. Eu não estou cansado da igreja, eu não estou triste com a igreja, eu não estou frustrado com a igreja e nem decepcionado com ninguém. Por quê, pastor? Porque eu não dei para ninguém um lugar que é de Cristo. O lugar que é de Cristo na minha vida é dele. E às vezes a gente se decepciona, fica triste, porque às vezes a gente dá o lugar que é de Cristo para outras pessoas. E o lugar que é de Cristo na sua vida não é de ninguém, é seu e de Cristo. Nós vamos nos ferir, nós vamos nos machucar, nós vamos nos ofender, mas nenhum homem, nenhuma mulher vai conhecer a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Amém? Essa é a pedagogia de Deus. Essa é a pedagogia de Deus em toda a Bíblia, né? Você vai ver, por exemplo, que Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, o que chora é que está alegre. Eclesiastes diz que não é do ligeiro o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, mas o favor de Deus acontece a todos. Deus tem uma pedagogia, parece que Deus trabalha ao contrário, mas não, irmãos. Deus diz que você quer crescer, deixa. Você quer prosperar, seja bom, generoso. Então a pedagogia de Deus sempre é diferente daquilo que nós
que o mundo propõe para nós, né? E alguém me perguntou esses dias: pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor pessoal? Eu digo: pode. Quando é que a minha vida vai influenciar a vida dos outros? Eu digo: quando ela não for mais sua. Quando a sua vida não for mais sua, é que você vai influenciar a vida dos outros. Amém? Amém, irmãos? E às vezes nós vamos para a igreja para pedir a bênção de Deus. Irmãos, tudo que Deus faz é abençoado. Amém? Tudo que Deus faz, Deus criou. Tudo que Deus criou tem a sua bênção. Deus criou um pássaro, e qual é a bênção de um pássaro? É voar. Qual é a bênção de um peixe? É nadar. E qual é a bênção de um homem? É governar. Deus disse para o homem: governe sobre todas as coisas. Amém? Não é sobre pessoas, é sobre coisas. Deus não deu a capacidade para nenhum homem governar outro homem. Essa não é a intenção do Senhor. O Senhor disse: domine o homem sobre todas as coisas. Coisas você domina, pessoas você conduz, ou você serve. Essa é a pedagogia de Deus. E você vai perceber uma coisa: que quanto mais a sua vida influencia a vida dos outros, mais ela vai deixando de ser sua, mais ela vai deixando. Então eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Diga para o irmão que está do seu lado: se você tem juízo, é melhor você ir embora agora, irmão. Eu não vim aqui te abençoar, porque Deus já fez isso. Eu não sou redundante nisso. Eu não vim aqui te abençoar. Deus já fez isso quando você nasceu. Bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra para viver na bênção. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vim aqui te lembrar do que aconteceu na cruz. Eu vim aqui lembrar as trevas do que aconteceu na cruz naquele dia. Aleluia. E isso você vai ter que fazer diariamente. Lembrar os demônios do que aconteceu na cruz. Que você vive na graça, na misericórdia de Deus. Não estamos aqui porque merecemos, estamos porque precisamos estar. Aleluia. Então avisa o irmão que está do seu lado: olha, é melhor você ir. E nós nunca teremos uma alegria segura, sem um testemunho de uma boa consciência. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Eu preciso saber o que Cristo quer de mim. Agora, mais do que saber o que Cristo quer de mim, é eu entender o plano eterno de Deus e como eu me encaixo nesse plano. Porque senão eu vou para a igreja todo dia buscar coisas que já são minhas, mas eu não sei que são minhas. Por quê? Porque eu não tenho intimidade com Ele. Salmo 25 e o verso 12 diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade, e a sua descendência herdará a terra. E o verso 14 diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deus tem segredos, e Ele não conta, nem a NASA sabe. Galileu foi um dos primeiros homens a dizer que a terra era redonda. Eu acho que ele leu Isaías 43:22, está ali na Bíblia, que Isaías diz: o Senhor está assentado sobre o círculo da terra. Isaías já sabia que a terra era redonda. Por quê? Porque um homem que anda com Deus, uma mulher que anda com Deus, ela vai tocar e vai ser ministrada por coisas. A sabedoria você não vai aprender em sala de aula. Você pode agregar conhecimentos, mas sabedoria é só o temor do Senhor que pode te dar. Aleluia. Por isso você vai ver pessoas que são analfabetas conduzindo melhor as suas vidas do que muitos doutores. Por quê, pastor? Porque a sabedoria vem do alto. Ela é pura, ela é pacífica, ela é tratável, ela é sem hipocrisia, ela é cheia de misericórdia, e ela é sem parcialidade com o mal. Estenda a mão para cá, me abençoa. Ei, Jesus, te adoramos. Bendizemos o teu nome, Rei de toda glória, Senhor da eternidade, Criador de todas as coisas. Tu és o meu Deus, o meu amigo, e eu estou submisso à tua
ninguém é maior do que o meu Senhor aqui. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é tudo que nós temos. E nós queremos viver na tua verdade, suportando a verdade, Senhor. Pega a gente aqui nessa noite, Senhor. Nos reposiciona, nos recoloca, nos realinha com aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa nação, através dos teus filhos que aqui estão. E que teu nome seja glorificado. Aleluia, aleluia. Mas eu estou com uma palavra no meu coração, e eu vou confessar uma coisa para você. Eu relutei para ministrar isso, porque isso é palavra que eu prego para pastor. Eu disse: Deus, mas não, essa é palavra para liderança. Ele disse: libera aqui, libera aqui. E eu louvo a Deus, porque, né, diante desses jovens pastores, glória a Deus, eu tenho muita esperança nos jovens, irmãos. Eu tenho muita esperança. Eu acredito que nós somos a geração do meio. Eu tenho 57 anos, a Iraci tem 56, e eu me sinto assim, a geração do meio. Aquela, sabe, eu me sinto a geração de Isaac, que vai juntar os Abraãos e os Jacós. Juntar quem já está mais velho e quem ainda é novo. Eu me sinto a geração do sacrifício, aquela que vai para o altar do sacrifício, para a geração não desconectar. Quando Deus se apresenta: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele está falando de continuidade. E eu creio na continuidade. Eu não me impressiono com explosões. Tudo que nasce grande é monstro, é dinossauro. Eu gosto de ver a coisa fluindo, começando do nada, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança. Eu gosto de ver aquela coisa, sabe, assim, sem perder a ternura por Deus, sem perder a esperança, sem perder as lágrimas dos olhos. Sabe o que me impressiona? É 20 anos depois o camarada está fazendo a mesma coisa, com a mesma paixão, com a mesma integridade, com a mesma intensidade, sem perder o fogo de Deus, a luz na sua mente e o fogo no seu coração. E isso me impressiona. Eu quero falar sobre isso hoje, sobre um Deus geracional, um crescimento geracional, algo que vai tocar você, vai tocar seus filhos. Então, todas as decisões que você fizer, não vai tocar somente a sua casa agora, vai tocar a sua geração posterior. As decisões que você fizer agora, sabe, você pode achar muitas vezes que Deus não está te abençoando, que Deus não está prestando atenção em você. Lembra de uma história bíblica? Davi, ele não amava Mical, ele amava Merabe, a filha mais velha de Davi, de Saul. Ele não amava Mical, ele amava era Merabe. Mas quando ele se casou com Mical, e Mical era estéril, não podia gerar filhos. Como que um homem de Deus, segundo o coração de Deus, não gerou filhos com aquela mulher? Porque lá na frente, quando Saul quebra a aliança com os gibeonitas, e Davi vai tentar consertar a aliança, ele pergunta para os gibeonitas: o que é que vocês querem? Eles disseram: nós queremos 7 filhos da casa de Saul. Se Davi tivesse casado com Merabe, os 2 filhos de Merabe que foi dado seriam filhos de Davi. Por isso Deus deu uma mulher estéril para ele não gerar filhos naquela casa. Ele não gerou filhos na casa de Saul. Muitas vezes, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: quem tem promessa de Deus, até a esterilidade tem um propósito na sua vida. Quem tem uma promessa de Deus, até a esterilidade tem um propósito na sua vida. Então não meça a bênção de Deus, como diz o pastor Rogério aqui, por aquilo que você tem, ou por aquilo que você não tem. Deus não é bom porque te dá alguma coisa, e é má porque te tira alguma coisa. Na realidade, eu até creio que o Senhor não te abençoa quando Ele dá, Ele te abençoa quando Ele tira. Porque quando Ele dá, que te prova, para ver o que você vai fazer com aquilo depois. Amém? Deus não tem problema de te dar nada. Deus não tem problema de te dar fama, de te dar dinheiro, de te deixar conhecido na terra. Deus não tem problema. O problema é o que nós vamos fazer com isso depois. Que resposta nós vamos dar. Então abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6.
Glória a Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. 2 Reis capítulo 6 diz assim, ó: disseram os discípulos, os filhos dos profetas, a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: então eu irei. E foi com eles. Chegando no Jordão, cortavam madeira, e sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Uma história fantástica, a gente vai discorrer nela um pouquinho, e eu quero trazer ela para os nossos dias, e que o Senhor nos dê graça para falar sobre isso. Tem muitas verdades nesse texto, e irmãos, e se nós não suportamos a verdade, é porque não há verdade em nós. A verdade sempre ela vai ferir a mente para revelar o coração. Toda a verdade de Deus, ela fere a nossa mente e nos revela o nosso coração. E muitas vezes muitos de nós estamos falando o que sabemos, mas não estamos falando o que Deus está dizendo. Amém? Às vezes eu me assusto um pouco, porque o púlpito ficou lugar de muita gente inteligente, e glória a Deus pela inteligência. Não havendo conhecimento, o meu povo se perde, diz o Senhor. O meu povo se perde por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Então conhecimento, isso é bom, mas há uma diferença de ensinar e educar. Ensinar é transmitir conteúdos, mas educar não. Educar é transmitir valores. E o Senhor chamou seus homens e as suas mulheres para o púlpito para educar uma geração. Sabe que as universidades, principalmente aqui nos Estados Unidos, as universidades foram criadas para formar pregadores. Depois de todo avivamento, nascia uma universidade, Harvard e tantas outras, em Londres, Oxford, uma universidade que nasceu também de um avivamento. Você vai no país de Gales, universidade na Escócia, universidade que nasceram de avivamentos. Por quê? Porque havia uma necessidade. Aqueles homens, eles beberam tanto do Espírito, beberam tanto da glória de Deus, que havia agora uma necessidade de prepará-los para o ministério. Então as universidades, elas nasceram para preparar pessoas para o ministério. Mas hoje, irmãos, eu rodo o mundo aí pregando o evangelho. Já tive a oportunidade de falar em algumas universidades também. Infelizmente, muitas universidades viraram sinagogas de Satanás, porque as pessoas acham que elas podem estudar Deus. Elas acham que pode abrir Deus no meio e fazer anatomia de Deus. Algumas até dizem o que Deus gosta e o que Deus não gosta. A minha pergunta é: quem somos nós para saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Primeira revelação que eu preciso ter de Deus é que Ele não é homem. E porque Ele não é homem, Ele não pensa como eu. Primeira revelação que eu preciso ter é que Deus ama até o que eu odeio. Sabe aquela pessoa que você não gosta dela? Essa que se lembrou dela agora. Deus quer salvar ela também. Sabe essa pessoa que te traiu, que te enganou, que mentiu para você, que te abandonou? Deus quer salvar ela também. Obrigado pelo seu amém tão evangélico. Aleluia. Então Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos. Deus mede o coração. Aleluia. E o Senhor espera que a gente se torne melhor. Então nós não podemos ser um Adão melhorado. Nós temos que ser homens transformados. Nós somos chamados, o evangelho é para transformar alguém. E muitos de nós falamos o que achamos, mas não falamos o que Deus está dizendo.
Pastor, mas eu sou fraco. Mas o que é que a Bíblia diz para falar o fraco? Diga ao fraco, eu sou. Então não é o que você sabe o que você é o que Deus mandou você dizer o que você é. Porque não é o que você sabe que muda você, é o que Deus mandou você dizer que transforma você. Aleluia. Palavras liberam sentenças. Por que você acha que Deus mudou o nome de Abraão? De Abrão para Abraão. Abraão não tinha filho. E Deus disse: você vai deixar de ser pai da altura para ser pai de uma multidão. E aí todo mundo que passava por Abraão agora cumprimentava ele: pai do Senhor, pai de uma multidão. E ele não tinha filho. E todo mundo profetizando sobre ele: pai do Senhor, pai de uma multidão. Então se Deus está dizendo para você dizer, porque quando você ouve, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Quando você ouve, você é capacitado de fé. Mas quando você fala, você transforma tudo ao seu redor, irmãos. O que você ouve transforma você, mas o que você fala transforma as coisas ao seu redor. Se você ficar falando que essa casa é um inferno, essa casa vai virar um inferno. Se você falar que esse homem não presta, que essa mulher não presta, que a minha família não presta, que ninguém presta, você não transforma as coisas ao seu redor. Você foi chamado para isso. Deus disse: haja luz, e a Bíblia diz: Deus disse: haja luz, e houve luz no primeiro dia. Mas o sol ele só fez no quarto dia, e já havia luz no primeiro. Então eu te pergunto: o que é que ilumina o dia? É o sol ou é a palavra? Então fale, ilumine seu dia. O que ilumina a terra não é o sol, é a palavra. Deus disse: haja luz, e hageu, não, e houve. Deus disse: haja luz, e houve luz no primeiro dia. E o sol ele só fez no quarto, e já havia luz no primeiro dia. Leia a Bíblia. Ele não fez o sol para iluminar o dia, ele fez o sol para governar o dia, e ele fez a lua para governar a noite. Sabe o que ilumina seu dia? É a palavra. Então ilumine o seu dia pela palavra. Transforme os ambientes. Mas você não pode ser formado pelo ambiente que você está. Você que transforma o ambiente. Mas o lugar que eu estou é muito difícil. Meu irmão, Adão caiu no paraíso e Jesus venceu num deserto. É você que transforma os lugares, não é os lugares que transformam você. Aleluia. Aleluia, você está mais animado agora. Isso é uma chave de Jesus. Você é uma carta viva. Você é uma carta viva. Aleluia. Cutuca alguém e diga para ele: aleluia. Você sabe o que é aleluia? Estude sobre a palavra. Aleluia, ela tem um significado. É uma explosão de luz nas trevas. Então quando você está naquele dia de trevas, o que é que eu faço? Aleluia. Mas o dia está ruim, aleluia nele. Mas essa pessoa não presta, aleluia nela. Sabe o que você está dizendo? Que haja uma explosão de luz na sua vida. Que haja uma explosão de luz na sua vida. O que importa não é o que você sabe, mas é o que você diz. Pastor, mas é difícil, irmãos. E eu vou te falar uma coisa: um povo que não se frustra, um povo que quer resolver tudo na hora, um povo que não se decepciona nunca, é um povo fraco e sensível. Você vai se decepcionar, e tomara que se decepcione. Aleluia. Oh, aleluia. Pastor, está difícil. Aleluia. Irmãos, existe um lugar que só os filhos de Deus entram, não é os evangélicos. Existe um lugar que é para você. Pastor, mas é difícil demais. Deus nunca pega leve em quem Ele investiu pesado. Se Deus investiu pesado na sua vida, Ele não vai pegar leve com você.
Amém, irmãos? Se Deus investiu na sua vida, amém, Ele não vai pegar leve com você. Pastor, mas é difícil. Aleluia. O único alimento que alimenta o seu espírito é a palavra de Deus, é o que Deus fala com você. Porque quando Deus fala o quê? Quem é o verbo vivo? Quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Quando Deus disse haja luz, quem é que disse eu sou a luz do mundo? Quem que disse? Quando Deus disse haja luz, quem Ele liberou? Quem Ele liberou, irmãos? Quando Deus fala Cristo. Cristo é o verbo vivo. E você o que é? Você é a carta viva, é a extensão da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Quando ele fala Cristo. Você acha que Deus tem um plano com você? Não. Deus tem um plano com o Espírito que está dentro de você. E sabe o que é que o Espírito está dentro de você? Para quê? Ele está dentro de você para formar Cristo em vós. Não é para melhorar a sua vida, é para matar você, para que o Cristo viva em você, porque Cristo em vós é a esperança dessa terra, irmãos. As pessoas precisam ver Cristo em você. Aleluia, aleluia. Estou animado, irmão, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia, então eu vou comer a Bíblia, eu vou ler. Não, a Bíblia não é a sua comida, a Bíblia é o seu cardápio, é o menu. A sua comida é Cristo. Jesus foi claro, ele disse: quem come de mim e bebe de mim permanece em mim. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. O que você come é o que você fala. Glória a Deus. O negócio está bem até no final. Me lembra que eu tenho que falar de 2 Reis 6 ainda, hein? Me lembra disso. Um povo que se alimenta de Cristo, ele não fica dependendo de uma mão na sua cabeça. Orar um pelos outros é bom, e Deus mandou a gente fazer isso, e nós vamos orar. Mas um povo que se alimenta de Cristo não fica na dependência de uma mão sobre a sua cabeça. Um povo que se alimenta de Cristo não cria demandas para a igreja e para o seu pastor. Um povo que se alimenta de Cristo, sabe o que ele faz? Ele serve. Ele serve, ele serve, ele serve. Amém, irmãos? Alguém que entende paternidade espiritual, ele não cria dependência ministerial. Porque a paternidade espiritual não é para botar todo mundo debaixo do braço e dizer é meu, não. É para ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. O meu trabalho é ensinar as pessoas a ouvirem a voz de Deus. Amém, irmãos? Então lembre as trevas o que aconteceu na cruz. E eu vou te falar uma coisa: na hora que eu e você começarmos a ouvir a voz de Deus como Ele quer que a gente ouça, meu irmão, você vai fazer loucura, meu irmão. Quanto tempo faz que você não anda sobre as águas? Quanto tempo faz que você não faz uma doideira em nome de Jesus? Quanto tempo faz? Esse é o problema, a gente está muito racional. Eu sei que temos que apresentar os nossos corpos como um culto racional. Eu sei disso, irmãos. A fé não é mística. A fé não é tola e a fé não é burra. A fé é inteligente, a fé é sábia. Mas a fé é algo sobrenatural, irmão, que você nunca vai conseguir explicar. Quanto tempo faz que você não mete a mão num doente para ele ser curado? Quanto tempo faz que você não aborda pessoas na rua? Quem acredita que um morto pode ressuscitar? Quem já foi no velório orar por um? Sabe qual é o nosso problema? A gente tem fé, nosso problema é coragem, é fazer o que a gente crê. A gente tem fé e sabe que pode acontecer, a gente não tem a coragem para fazer. Por quê? Porque o que as pessoas vão dizer se não acontecer? Elas vão dizer que você é maluco, que você é doido. E aí você vai ficar parecido com Cristo. Aleluia. Porque o Evangelho é loucura. O Evangelho não é algo óbvio.
Quem acredita que 3,5 milhões de pessoas andaram por 40 anos num deserto sem comprar um sapato, sem comprar uma marmita, sem comprar uma muda de roupa? Quem acredita nisso? Quem acredita que um homem teve um filho com 100 anos? Quem acredita nisso? Ih, meu Deus! Quem acredita que um homem ficou dentro da barriga de um peixe por 3 dias e quando um peixe vomitou ele virou missionário e foi e ganhou uma família inteira, uma nação inteira? Quem acredita? Por que você acredita que pode acontecer com os outros e não pode acontecer algo com você sobrenatural? Aleluia! Oh, aleluia! Pode acontecer algo sobrenatural. Desafie a sua fé. Eu vou desafiar Jesus. Deus não precisa ser desafiado, Ele é fiel. Quem precisa ser é eu e você. Ele é fiel. Deus quer fazer uma aventura com você. Jesus prometeu 3 coisas, principalmente 3 coisas para os seus discípulos: que eles seriam totalmente corajosos, que eles seriam abundantemente felizes e que eles estariam constantemente em problemas. Aleluia! Glória a Deus. Deus te capacitou com ferramentas, querido. Oh, meu Deus, Deus te capacitou com ferramentas. Corajosos e felizes. Homens corajosos e felizes só se destacam em meio de problemas. Por isso a minha consciência, a minha razão, ela precisa estar submissa à vontade de Deus. Porque Deus pode me pedir para fazer algo que foge da minha razão. Foge da minha razão. Aí você vai dizer: não, isso não é de Deus, isso é do diabo. Mas quer saber? Até o diabo é o diabo de Deus. O diabo só faz o que Deus deixa, ou então o que você permite. Irmãos, nós precisamos entender se nós queremos mesmo um avivamento nas nossas vidas, ou nós vamos viver só de picos de avivamento. O que estamos vivendo é um avivamento ou um pico de avivamento? Porque se for só picos de avivamento, não terá nenhuma garantia a nossa descendência. Nossos filhos não terão nenhuma garantia de fazer parte desse processo do Evangelho eterno. Aleluia! Lá em casa, meus filhos, quando ficam doentes, ou minhas netas, antes de levar no médico, eles ligam para mim. Por quê? Porque meus filhos foram criados na igreja, vendo o pai ser usado por Deus para fazer milagres. Então quando a filha está doente, pai, ora aí que a minha filha está com febre. Pai, estou indo no médico levar fulano. Você pode orar? Posso, filha. Esses dias a menina caiu da cadeira, nossa neta menor caiu da cadeira, com o rostinho no chão da cadeira que ela estava alimentando, minha filha dando comidinha para ela. Quando virou para pegar a comidinha, ela fez um sacão com a cadeira e caiu com a cadeira e tudo. Desacordou. E minha filha foi, o marido com a criança no colo, no banco de trás, e ela dirigindo, e ele abria a janela do carro, botava a criança para fora, e ela apagada, a criança apagada, levando para a Unimed, para o médico. E ela ligou para mim no viva voz do carro, disse: pai, ora aí que a Catarina está desacordada, a gente está levando ela no médico. Disse: calma, fica tranquilo, Catarina, acorde em nome de Jesus. Você tem uma promessa, você é minha neta. Pisaram no hospital, a menina acordou desse jeito. Examinaram, tomografia, série de coisas. Não tem nada. O que aconteceu? Ela: não tem nada, pode ir embora. Deixa eu te falar uma coisa: experimente, desafie a sua fé. Não aceite tudo. Põe o pé. Se você põe o pé, Deus põe o chão. Você está esperando Deus botar o chão para você botar o pé? Não, irmãos. Aleluia. Bota o pé que Deus põe o chão. Aleluia. Eliseu está lá. Aí um dos filhos dos profetas percebe que o lugar está pequeno. Quem é que percebeu que o lugar estava pequeno? Eliseu? Ou foi os filhos dos profetas? Foi os filhos dos profetas, os discípulos. Eles perceberam. Quem percebeu que o lugar era pequeno, que a casa precisava aumentar, foi o pai. Ou melhor, foi o filho, não foi os pais. Foi os filhos.
E eles falaram o que para Eliseu? Vamos até o Jordão. Interessante que a palavra Jordão significa aquele que desce. É um rio que tem 426 metros abaixo do nível do mar. Ele corre para cima, irmãos. Só Deus pode fazer isso. Então, se eu quero crescer, eu tenho que descer. Vamos até o Jordão. Aquele que desce, você não cresce sem descer, querido. E eles disseram: cada um traga uma viga, e a gente vai trazer uma viga e vai fazer o lugar crescer. Irmãos, essa é a multiforme sabedoria de Deus. Porque se nós vamos crescer, toda viga é importante. Amém? Não é só a minha viga que é importante, a sua viga é importante também. A viga do irmão que está lá cuidando do estacionamento também é importante. A viga da irmã que preparou o café para a gente é importante. E por sinal, tem uma empadinha ali que nem Salomão em toda a sua glória comeu ela. Salomão não conhecia cuscuz não, meu filho. Então toda viga é importante. Se nós vamos construir algo, não tem eu sou maior e você é menor, não. Toda viga é importante. Amém, irmão? Não tem problema as formas, um é diferente. Tem irmãos que passam por mim e dizem: aí pastor. Outro diz: e aí pastor, pai do Senhor. Outro diz: Shalom Adonai. É confusão, irmão. Um diz: a paz e graça. Esse dia me ligaram lá na igreja e perguntaram: pastor, a sua ceia é de vinho ou é de suco de uva? Eu digo: irmão, isso interessa? As pessoas estão discutindo por coisas que não influem, não contribuem, nem auxiliam. Nem dá para conjugar o verbo. As pessoas estão brigando por coisas inúteis, e as pessoas indo para o inferno ao nosso redor. E nós discutindo se guarda o sábado ou se guarda o domingo. Guarda todo dia de uma vez, irmão. As pessoas perguntam para mim: você é pentecostal ou você é tradicional? Eu digo: eu sou integral. Sabe aquele pão integral que os gordinhos comem, os magrinhos também? Não faz mal para ninguém? É eu. Aleluia. Se é para ser integral, se é para ser pentecostal, eu também sei. Abra sua Bíblia comigo nesta noite. Se é para ser tradicional, a paz, queridos. Preste atenção, irmão. Que frescurada, dá nojo. As pessoas discutindo por coisas nada a ver. Alguém me disse assim: pastor, o senhor dá ceia para criança? Eu digo: damos. É pecado? Eu digo: meu irmão, a Al-Qaeda da metralhadora para criança, o traficante da cocaína. Você acha que Jesus vai brigar comigo porque eu dou ceia? Eles são mais puros do que nós. E as pessoas ficam discutindo coisas que não influem, não contribui e nem auxilia, não ajuda. Sabe, quando Jesus chegou, irmãos, Israel estava tão intoxicado de religião, e Jesus andava no meio de gente. Jesus era tão parecido com gente, pastor Paulo, que Judas disse assim: o homem que eu beijar, esse é Jesus. De tão igual a todo mundo que ele era. Jesus comia na casa da sogra do Pedro. Jesus visitava os amigos em Betânia, Marta, Lázaro e Maria. Ah, meu Deus. Trabalhava o dia inteiro, orava a madrugada toda. Aí o pessoal pergunta: ele não dormia? Dormia na tempestade. Porque quem passa tempo com gente, tempo com Deus, dorme em qualquer lugar, meu irmão. Dorme em qualquer ambiente, nada vai tirá-lo dali. Aleluia. Levante a sua mão e dá um glória a Deus aqui e agora. Aleluia. Aleluia. Eu creio nisso. Canaã é para frente, irmãos. Vamos para cima.
E Deus não se agrada disso, irmão. Eu vou te falar uma coisa: Judas só não foi salvo porque ele correu para o lado errado. Quando ele se arrependeu, a gente diz: ele não se arrependeu, ele teve remorso. Ele se arrependeu sim, ele foi lá devolver as moedas. O problema é que ele correu para a religião, ele não correu para a cruz. E a religião não pode te ajudar quando você se arrepende. Ela vai colocar mais peso sobre você. Mas se você corre para a cruz, se Judas tivesse corrido para a cruz naquele dia, ele ia ouvir Jesus dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele correu para a religião. Ei, quando você fizer uma caca, quando você fizer uma mazela, porque você vai fazer, quando você errar e pecar, porque isso vai acontecer, não corra para a religião, corra para a cruz. Corra para a cruz, porque a cruz é o lugar de pecadores. Aleluia. Você está me entendendo, querido? Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Então aproveite a vida de todo mundo, preserve a essência. Nós temos que preservar a essência. A forma pode ser diferente, mas a massa não. A forma pode ser diferente. Se você botar a massa de um bolo numa forma redonda, o bolo vai ficar redondo. Se você botar a massa de um bolo numa forma quadrada, o bolo vai ficar quadrado. Mas o gosto vai ficar o mesmo. Você olha para essa água aqui, tá limpa ou não tá? Tá limpa, mas você não sabe se ela tá pura. Já te digo, está pura. Sabe quem é que sabe que está pura? Quem experimenta. E você é como essa garrafa d'água aqui, ó. E tudo que Deus quer é tirar o rótulo que atrapalha de ver o que tem dentro. Tudo que Deus quer é isso, limpar você por fora, para mostrar tudo que você tem por dentro. Aleluia. Não disperse ninguém, não despreze ninguém, não solte a mão de ninguém. No que depender de você, tenha paz com todos, acredite em todos. Mas eu vou me decepcionar. Vai. Confiar é correr riscos, amar é correr riscos. Mas isso é evangelho, e você foi chamado para amar, e você foi chamado para confiar, e você foi chamado para acreditar sempre. Aleluia. Acredite sempre. O cara que negou Jesus, Jesus foi atrás dele e disse: vamos abrir uma igreja, vamos começar um ministério, cuida das minhas ovelhas. Ele disse: mas Senhor, cuide das minhas ovelhas. E nós ficamos discutindo e botando pessoas nas prateleiras. Esse é bom, esse não é. Esse é bom, esse não é. Nada é bom e nada é ruim até que termine. Um dia chamaram Jesus bom mestre. Ele disse: por que você me chama de bom? Só um é bom, é meu Pai que está no céu. E por que Jesus não se deixou chamar de bom? Porque ainda não tinha terminado a obra. Para Deus só é bom o que termina bem, não é o que começa bem. Quando é que ele diz servo bom e fiel? No final da vida ou no começo dela? É no final. Quando é que ele criava uma coisa e dizia no final do dia? E viu Deus que era bom. No começo ou no fim do dia? Então nada é bom e nada é ruim. Você vai ver muita coisa boa ficar ruim, mas você vai ver muita coisa ruim ficar boa. Acredite nas pessoas, confie nelas. Mas eu não vou confiar. Confia. Sabe para quem Jesus deu o dinheiro para cuidar? Sabe para quem cuidava do dinheiro do ministério de Jesus? Era o ladrão. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia, acreditava que a qualquer momento ele podia ser transformado. E sabe que ninguém se converteu antes da cruz? Perceba, ninguém se converteu antes da cruz. Por quê?
Só que depois da cruz, no primeiro culto, 3.000 almas entregaram a vida para Cristo. Mas antes da cruz, ninguém. Ele dizia: eu prego para que vocês, ouvindo, não ouçam, e não creiam, e não sejam perdoados os vossos pecados. Porque quem se converte sem cruz, se converte ao benefício do Evangelho, não à eternidade do Evangelho. Mas depois da cruz, aí aqueles que negaram, morreram crendo. Aqueles que fugiram, nunca mais fugiram. Aleluia. Esse é o poder do Evangelho. Você pode colocar em várias formas diferentes. Deus colocou o Espírito dele em várias formas, mas o gosto é o mesmo. Então conserve o que o Espírito está fazendo. Não adianta inovar se não for para renovar. Nós somos chamados para edificar uns aos outros. Aí eles viram que o lugar era pequeno, disseram: vamos descer ao Jordão e cada um traga uma viga. Tudo bem, vai lá. Só que eles olharam para Eliseu e disseram o quê? Vão com a gente. Vem com a gente, Eliseu. Eliseu disse: ok, eu vou. Irmão, eu amo isso, quando pais e filhos trabalham juntos. Eu amo isso quando uma nova geração, às vezes a nova geração, na força do calor, diz assim: Deus está levantando uma nova geração. Aprenda uma coisa: Deus não quer levantar uma nova geração, Deus quer levantar a próxima geração. Porque se Ele tiver que levantar uma nova, significa que a anterior falhou. Deus é um Deus de continuidade. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. A Bíblia é pai e filho trabalhando juntos. O pai no Velho Testamento e o filho no Novo. O pai no Velho apontando para o filho, o filho no Novo dizendo: meu pai disse, eu faço o que meu pai falou, eu só ando onde meu pai andou, eu só vivo o que meu pai vive. E o pai dizendo: virá o Messias, e ele falará de mim, ele mostrará todas as coisas, ele será o Salvador. Pai e filho trabalharam juntos aqui. A Bíblia é paternidade pura. Aleluia. Jesus não veio começar uma religião. Religião Israel já tinha. Jesus veio mostrar para a gente um pai. Aleluia. E ninguém vai ao pai a não ser... Toda religião tem um Deus, não tem? Toda religião que você conhece tem um Deus, mas um pai. Muitos profetas podem te levar em uma religião. Toda religião tem um Deus, mas um pai não. Um pai só o cristianismo tem. Por quê? Porque seu filho veio aqui e nos revelou o Pai. O problema é quando nós queremos aumentar a casa sem o fundamento dos pais. Aqueles jovens, eles entendiam, eles eram filhos dos profetas. Eles identificaram que a casa precisava crescer, mas eles pensaram: nós não podemos crescer sem um pai. Nós não podemos crescer sem o pai. O pai vai nos mostrar o que realmente deve ser feito. Lembra que quando Samuel, Deus mandou Samuel ungir Davi, lembra disso? Ele não disse: Samuel, vai na casa de Davi. Ele disse: vai na casa de Jessé. Porque dentre os seus filhos tem um rei que é para mim. Davi um dia derruba o gigante, mata aquele gigante, arranca a sua cabeça com a sua própria espada, traz a cabeça de Golias na mão. Está na Bíblia. E Saul fica olhando aquela cena, Davi vindo com a cabeça de Golias na mão. Saul pergunta para Abner: Abner, de quem é filho esse menino? Ele não pergunta quem é Davi, ele pergunta: quem é o pai desse menino? E Davi vem chegando perto de Saul com a cabeça de Golias na mão e com a espada na outra. E quando ele chega, Saul pergunta: menino, de quem você é filho? Ele disse: eu sou filho de Jessé, o belemita, o teu servo. Você está me entendendo? Irmão, se o filho derruba gigante, meu filho, o pai derruba exército. E eles não foram crescer sozinhos. Eles não disseram: nós vamos crescer sozinhos. Não. Irmãos, sabe quando Abraão sobe o monte para sacrificar seu filho?
Abraão está levando fogo e seu filho carregando a lenha. Isso é avivamento, Pablo. É os filhos mais fortes carregando a lenha e os pais mais experientes mantendo o fogo aceso. Porque do que adianta ter lenha sem fogo? Do que adianta ter sacrifício sem fogo? Do que adianta? A minha oração é que Deus levante homens e mulheres maduros na nossa geração. Isso não tem a ver com idade cronológica, porque tem pessoas que envelhecem e nunca amadurecem. Eu declaro que Deus vai levantar homens e mulheres maduros na nossa geração, homens e mulheres que vão fazer a diferença na sua geração. Eu quero declarar que Deus vai levantar meninos que vai derrubar gigantes. Eu quero declarar que Deus vai levantar meninos e meninas que vão derrubar gigantes. Aleluia. Quem sabe é seus filhos, quem sabe as suas crianças que estão nas salinhas, quem sabe é seus filhos. Você não sabe quantas noites eu dormi debaixo dos bancos da igreja presbiteriana lá em Itajaí. Quantas noites com os meus avós dormi sentado no banco, nunca morri. Filho nunca foi um problema para servir a Deus, irmãos. Nunca foi uma desculpa. Oxalá, porque mesmo criado na igreja, mesmo depois de desviado, vendendo drogas numa esquina, eu ficava cantando hinos da igreja, porque aquilo não saía de dentro de mim. O diabo podia ter a minha mente, mas nunca teve meu espírito, porque o espírito clama: Abba, Pai. Aleluia. Por isso que as pessoas que servem ao diabo, elas servem na mente, mas no espírito. Por isso que quando elas voltam da endemoniação, elas não sabem o que aconteceu. Mas uma pessoa que serve a Deus no espírito, a sua mente é renovada, não é possuída. A sua mente é renovada, dia após dia, a sua mente é renovada. Amém, irmãos? Então eles levaram Eliseu, e graças a Deus, pastores, que eles levaram Eliseu, porque eles estão lá trabalhando, todo mundo na força do calor do trabalho. De repente o machado caiu, e quando caiu, o cara pôs a mão e disse: meu Deus, era emprestado esse machado. E é emprestado mesmo, um dia você vai ter que devolver. Um dia você vai ter que devolver tudo que Deus te entregou. Um dia você vai estar diante do Criador e você vai ter que devolver. Você vai ter que prestar conta do que você fez com o dinheiro que Ele te deu, com a sabedoria que Ele te deu, com a influência que Ele te deu, com as canetas de autoridade que Ele te deu. Eu prego isso aos políticos do Brasil. Eu digo: Deus te colocou em cadeiras de autoridade, e Deus só tem um motivo para te dar dinheiro, para você ser provisão para quem não tem. Deus só tem um motivo para te levantar, para você ser voz para quem não tem. Deus só tem um motivo para sentar você em cadeiras de autoridade e te entregar canetas de autoridade, para você ser voz, ser influência para quem não tem. Deus não exalta homens, Ele exalta a verdade, e quem estiver exaltando a verdade será exaltado junto com ela, meu irmão. Aleluia. Um dia você vai ter que devolver o machado, não é seu. Aí a gente diz assim, na força do calor, a gente diz assim: poste, não, mas eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado, é o chamado que tem você. Você diz: eu tenho uma missão. Não, você não tem uma missão, é a missão que tem você. É você que pertence à missão, é você que pertence ao chamado de Deus. Aleluia, glória a Deus. E um dia você vai ter que entregar tudo. Um dia você vai estar diante do Criador, e Ele não vai responder suas perguntas, Ele vai responder suas respostas. O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu entreguei? Você pensou só em você, ou você pensou na tua cidade, pensou nos teus? Você pensou em mais alguém, ou você pensou só em você mesmo? Evangelho, irmãos, ele é corpo. Ele não tem a ver com o indivíduo, ele tem a ver com o corpo. Amém, irmãos? E se eles não tivessem levado Eliseu, meu Deus, como eles iam recuperar o machado?
Às vezes na força, no desejo, na vontade de fazer, pessoas vão perdendo os dons, perdendo o rumo no caminho, vão negociando princípios, vão negociando valores, e o machado caiu. E Eliseu perguntou. Sabe o que me impressiona? É que Eliseu não perguntou: quem derrubou o machado? Ele não disse: quem derrubou o machado? Ele perguntou: aonde caiu? Porque Deus está mais preocupado, se é que Ele se preocupa com alguma coisa, Ele está mais preocupado em restaurar o que se perdeu do que condenar quem perdeu. Mas parece que às vezes a gente não entende, a gente quer condenar quem perdeu, e Deus está mais preocupado em restaurar. Ele não perguntou quem derrubou, ele perguntou aonde caiu. Onde caiu o machado? Ele não perguntou quem derrubou o machado, quem deixou o machado cair. Ele perguntou onde caiu. E sabe de uma coisa? Quem deixou o machado cair sabe aonde o machado caiu. Sabe ou não sabe, irmão? Todos nós temos um fantasma. Todos nós lutamos com o fantasma. E a gente sabe a parte do muro mais baixa. A gente sabe o lugar das nossas vidas aonde a gente sofre um pouco mais, onde a gente tem algumas mazelas. No lugar mais baixo do muro, faça o que Neemias fez. Coloca um guarda. Não vacila, mano. Não vacila. Como diz lá no Rio, não seja vacilão. Você sabe que tem esse problema? Não anda perto. Sabe, um dia Sansão matou um leão. Lembra dessa história? Eu não vou citar os versículos, depois você procura, tá? Para a gente ganhar tempo. Ele rasgou o leão no meio, lembra disso? E foi embora. Quando ele volta, o que é que tinha? Tinha uma colmeia de mel dentro do leão. Ele foi lá e comeu o mel. Posso dar um conselho para você? Não volte para comer mel de leão que você já matou. Não volte. Já venceu aí? Não passa mais aí. Venceu nessa área? Sai fora. Tem gente lá na igreja que pergunta para mim: pastor, beber é pecado? Eu digo para você: por quê? Porque você era um bêbado. Você bebia, sua esposa tinha que estar no boteco atrás de você. Então, não, sai daí. Não passa em lugares que você quer provar se já está bom. Não passa aí, irmão. Não passa. Não volta para comer mel de leão que você já matou. Sabe por quê? Porque gigantes que você já venceu, leões que você já matou, seus filhos não vão precisar guerrear com eles. E aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus vai te entregar por herança. Seus filhos vão colher as vitórias que você venceu com a sua vida. Amém, irmãos? Vícios, pecados, pornografias, coisas que você venceu, seus filhos não vão precisar vencer. Por quê? Porque você já matou o leão. Amém? Você disse: aqui não mais, Satanás. Meus filhos não vão colher isso, porque eu deixo para eles agora um lugar preparado. Você está me entendendo? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos parar de apontar o dedo. Quem derrubou? Foi você, né? Foi você. Não, vamos recuperar o machado. Só me avisa onde caiu. Você sabe onde caiu. Você sabe onde caiu? Peça ajuda. Procure alguém mais experiente. Procure alguém que já recuperou alguns machados. Procure alguém que sabe como trazer o machado de volta. Aleluia. Só o madeiro pode trazer o machado de volta. É no madeiro. Não adianta orar. Tem que ir para o madeiro. Tem que jogar o madeiro na água. Ah, meu Deus, como é bom viver na graça, irmãos. Como é bom viver na graça e na misericórdia de Deus. Às vezes nós gastamos muito tempo diagnosticando quem errou, do que focado em como nós podemos recuperar.
Aí Eliseu disse: caiu aonde? Caiu ali. Eliseu cortou uma madeira, um galho, uma árvore, jogou na cruz. O madeiro traz de volta o que se perdeu. E quando recuperou o machado, Eliseu disse: estende a mão e pega, é seu, devolve. É você que tem que devolver. Estende a mão. Aí tem o teu esforço de recuperar aquilo que se perdeu. Nós precisamos identificar aqui uma série de fatores, para uma continuidade saudável. Eu acredito na continuidade. Primeiro, o diagnóstico correto eu preciso ter. Qual é o diagnóstico? Caiu o machado. Irmãos, há uma conspiração no mundo para infantilizar a geração. Há uma conspiração no mundo para que essa geração não cresça. Há uma conspiração para que a geração seja infantilizada. Por quê? Porque menino não tem herança. Não se dá herança para menino. Gálatas 4:1 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Amém, irmão? Deus quer que você cresça. Cresce, irmão. Vai para cima, não tenha medo. Ai, pastor, é muito parecido com soberba. Saber quem você é, estar posicionado, parece que você está sendo soberbo, mas não. Você só sabe quem você é. Simplesmente isso. Lá em Itajaí, quando eu comecei o ministério, irmãos, há 23 anos atrás, os primeiros cultos do Mevan, eu falava assim para a minha galerinha, falava assim para os nossos pastores: nós vamos viajar ao mundo, nós vamos ganhar alma para Jesus, nós vamos plantar igreja no mundo inteiro. Irmãos, eu não saía do meu bairro. Olha o nome do bairro: Invasão. A igreja não foi invadida não, a gente alugou. Deus transformou aquele lugar. Por quê? Porque 6 horas da manhã, às 8, de segunda a sexta, nós íamos para lá orar. Senhor, esse bairro vai ser transformado, essa cidade vai ser transformada. Itajaí era a capital internacional do tráfico de drogas. É a rota, capital não, a rota internacional de tráfico de drogas. Há 20 anos atrás era a capital da AIDS do Brasil, pelo número de habitantes, porque tinha um grande hospital que cuidava de pessoas que tinham a AIDS. Nós carregávamos assim muitos índices negativos, desemprego, irmãos. Irmãos, você entra na internet hoje, você vai ver Itajaí, o maior PIB do estado de Santa Catarina. Está entre as 10 cidades com a maior rentabilidade imobiliária. Pessoas do mundo inteiro estão investindo lá. Por quê, irmãos? Porque a igreja resolveu orar. Claro que não foi só a nossa igreja. Os pastores se reuniam para orar, para clamar pela cidade. Passava carro de som na rua anunciando emprego. Precisa-se disso, precisa-se daquilo. Adão e Eva moravam lá. Aí Deus tirou eles e colocou a gente, e levou a serpente junto, eu espero. Você pode mudar a sua condição. Você pode mudar. Recupere o machado, irmão. Comece a clamar, comece a falar coisas diferentes. Há uma conspiração para que as crianças não cresçam, para que os jovens não cresçam, para que as pessoas não se responsabilizem pelas outras. Há uma conspiração no mundo para que as pessoas não cresçam. Irmãos, por favor. Primeiro, eles tinham o diagnóstico correto. Segundo, eles estavam na companhia das pessoas corretas. Um profeta genuíno. Irmãos, eu e você precisamos andar no trilho profético. Essa casa, ela precisa andar no trilho profético. Pablo e Jaqueline, vocês foram chamados para andar no trilho profético. Amém? O que vai acontecer na igreja, Deus já falou o que vai acontecer na igreja. E eu e você precisamos andar nesse trilho profético. Eliseu, irmãos, eu amo esses homens de conselhos práticos. Sabe, Eliseu, toda pessoa que ele ajudou, você vai ver ele trazendo para o mundo real. A mulher estava sem azeite, a mulher estava sem dinheiro para pagar a conta. Ele disse: o que tu tens na tua casa? Ele disse: tem um pouquinho de azeite, tem um pouquinho de azeite. Ele disse: então pega vasilhas vazias. Você está me entendendo, querido? Pega vasilhas vazias. Eliseu tinha um conselho prático para todo mundo,
Um rei procurou ele, Jeoás procurou ele em 2 Reis capítulo 13. E o rei já chegou dizendo: ó, meu pai. Ele disse: o que é que você quer? Ele disse: eu queria saber se nós vamos vencer ou não vamos. Ele disse: abra a janela, lança as flechas. Ele sempre trazia o que era espiritual para um conselho prático. Naamã procurou ele disse: mergulha 7 vezes no Jordão. Alguém disse: tem morte na panela. Ele disse: alguém tem farinha? Bota na panela. Não tiver, pode ser cuscuz. Chega, irmãos, de profetas que só vê morte na panela. Profetas não são para apontar o problema, são para dizer: quem tem farinha? Chega de profetas que só apontam problemas. Irmão, o sujo vai se sujar mais, mas quem é limpo vai se limpar mais, assim diz as Escrituras. Chega de gente dizendo que tem morte na panela, que a igreja está desviada, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Não, irmãos, a igreja é a noiva do Cordeiro. Algumas igrejas evangélicas podem estar até desviadas, mas a noiva do Cordeiro, ela não está. Chega de gente na internet, infernautas, os infernautas que só falam mal dos outros, atacando a igreja. Eu gosto daqueles homens que dizem: eu resolvo, deixa comigo, eu vou orar, isso vai mudar. Chega de diagnóstico, irmãos. Chega de diagnóstico. Às vezes alguém para na minha frente e diz: pastor, Deus tem uma palavra para você. Fala, meu filho. Deus vai te levar pelo mundo. Eu digo: eu já sei, obrigado. Respeito a palavra, respeito o profeta, mas isso já acontece. Fala uma coisa que eu não sei. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Chega de gente mostrando defeitos, problemas. Nós precisamos de alguém como José de Arimateia, alguém que diz: eu vou investir no corpo morto de Cristo. Alguém que foi lá e disse: me dá o corpo, mas está morto, mas eu quero. O que é que você vai fazer? Eu vou lavar o corpo. O que mais? Vou perfumar o corpo. E que mais? Eu vou envolver o corpo no lençol de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Eu vou investir nesse corpo morto. Ninguém acredita nele, ele não faz mais milagres, ele não multiplica mais alimentos. Dá o corpo para mim, eu quero o corpo. Cadê os homens e as mulheres dessa terra, dessa igreja, que vão dizer: eu quero o corpo, eu vou investir em gente que ninguém acredita mais nelas? Só faz isso quem acredita que o corpo vai ressuscitar. Enquanto o corpo ressuscita, estava cheiroso e limpo. Aleluia. Por favor, querido, invista no corpo. Para recuperar o machado, eu preciso desse caminho, eu não posso ter outro caminho. Amém? Eu amo isso. 3 reis procuraram Eliseu, ele disse: cave no deserto. 2 Reis capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, o rei de Edom, e Josafá procuraram Eliseu porque não tinha água no deserto. Ele disse: cavem covas. Não vai chover, não vai ter trovão, mas todo vale vai se encher de água. Eu gosto desses homens que resolvem. As pessoas que matam no peito e dizem: deixa para mim, deixa que eu resolvo. Você fala para alguém assim: Deus vai nos dar 5.000 almas. As pessoas ficam: onde é que a gente vai comprar 5.000 cadeiras? Ah, irmão, eu não aguento isso. Então eu andava dentro da igreja há 23 anos atrás dizendo: nós vamos viajar o mundo, nós vamos ganhar milhões de almas para Jesus. Eu não tinha saído da América, irmão, da América Latina. O lugar mais longe que eu tinha ido era na Argentina, 1.800 quilômetros da minha casa. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e o mundo vai vir aqui em Itajaí para ouvir a gente.
Tinha uns irmãos que faziam assim. Eu olhava na cara deles, eu sabia que eles não estavam acreditando. Aí um dia eles me disseram assim: pastor, um dia eu falei para um pastor, ele não era da minha equipe não. Conversando com o pastor, eu disse: rapaz, Deus falou comigo, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos andar assim. Deus falou que vai passar milhões na nossa mão todos os anos. Nós vamos investir milhões nas nações. Esse pastor olhava para mim, ele é bem racional. Ele disse assim: Luiz, posso te dar uma palavra? Eu digo: pode, claro. Ele disse: cara, sabe qual é o seu problema? Você é muito sonhador. Você tem que ser mais realista. Eu olhei para ele e disse assim: você sabe qual é a diferença do realista e do sonhador? Ele disse: fala. Eu disse: é o que o realista sabe aonde vai, e o sonhador já esteve lá. Eu já estive lá, mano. Sabe? Não é pecado você entrar nesses lugares que Deus tem para você. Ei, não aceite nada menos do que a presença de Deus. Eu vou repetir: não aceite nada menos do que a presença de Deus na sua vida. Não aceite, não aceite. Se for só anjo, não aceite. Faça como Moisés: se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Não aceite. Não aceite só anjo. Não aceite só um nuance. Não aceite só uma teofania. Não queira nada menos do que o capote, do que o peso da sua glória, o peso da sua presença, o peso do seu amor. Se vamos fazer alguma coisa com Cristo, se é para sofrer, vamos sofrer por coisa grande. Aleluia. Se é para sofrer, vamos sofrer por nações, por missões. Vamos sofrer por aquilo que vale a pena, irmãos. E naquele dia eles recuperaram o machado. Então, querido, faça isso. Não faça sozinho. Se você é mais novo, procure alguém mais velho. E se você é mais velho, deixe os meninos achar que tem que crescer, porque tem mesmo. Tem que crescer. Talvez daqui a alguns anos, vai demorar, viu? Mas talvez daqui a alguns anos eu não vou ter mais força para entrar num avião e passar grande parte da minha vida pregando o Evangelho, quase que diariamente. Talvez daqui a alguns anos o diabo pode sentar e dizer assim para mim: Luiz, viu? Não valeu a pena. Você está aí velho, cansado. Ah, irmão. Alguém me disse assim esses dias: pastor, sabe qual é o medo que eu tenho? É de ficar velho e não ter uma casa para morar, passar por dificuldades, depois de ter dado a minha vida inteira para Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: se na velhice eu estiver mendigando, então não foi para Jesus que eu trabalhei, porque eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Levante as suas mãos e dá uma maior glória a Deus que você já deu na sua vida. Sim! Sim! Aleluia! Então não tenha medo de investir tempo, lágrimas, recursos, força física. Irmão, eu vou morrer aqui. Esse é o meu lugar de morrer. Se algum dia você ouviu: o Luiz Hermínio morreu pregando, é verdade. Eu vou morrer pregando. E se você algum dia ouvir dizer assim: o Luiz Hermínio está com aquele cara é um pecador, o outro lá não sei, é verdade. Eu quero ter a fama do meu Jesus, que era chamado de amigo de pecadores. Essa é a fama que eu quero ter. Não precisa me chamar de apóstolo, nem de pastor, nem de vice-deus. Mas se você ouvir: o Luiz Hermínio, ele anda com... É verdade, eu ando mesmo.
Às vezes você vai passar na rua Itajaí, eu estou sentado na rua conversando com um morador de rua. E às vezes eu estou conversando com um presidente. Isso é evangelho de Alfavela a Alphaville. Evangelho é isso, da mansão ao barraco, do pobre, do rico, do preto e do branco. Esse é o evangelho de Jesus, que não faz distinção de ninguém. Todos precisam passar pela cruz, quer tenha dinheiro, quer não tenha, quer seja famoso, quer seja alguém comum. Isso é evangelho. Eu quero orar por você. Eu espero que com essas palavras vocês tenham despertado nessa noite para falar mais, para recuperar o machado, para recuperar o dom que Deus te deu, a graça que Deus te deu de falar. Amém, irmãos? Tem 3 coisas que vão marcar a sua vida, 3 aferidores de medida de uma aliança de paternidade com Deus. Primeiro é o tempo. O tempo, ele não resolve tudo, mas ele revela tudo. O segundo é a distância. Na ausência, você honra. Na presença, você desfruta. E terceiro é o não. Nós só sabemos que Deus é nosso Pai quando Ele disser não e nós dissermos assim seja. Fica de pé comigo, querido. Quer ser um conquistador ou um consumidor? É você que escolhe. E Abraão não conquistou conquistando, ele conquistou se desprendendo. Ele se desprendeu da terra que ele estava, se desprendeu da família, se desprendeu de Ló, se desprendeu de Ismael, se desprendeu de Isaac. E cada vez que ele se desprendia, ele conquistava. Abraão nunca conquistou conquistando, ele sempre conquistou se desprendendo. Isso é evangelho. À medida que você se desprende, você conquista. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia. Eu avisei para você ir embora antes, lembra? A minha oração é que Deus te pegue aqui nessa noite. A minha oração é que Deus vire uma chave dentro do seu espírito. A minha oração é que antes de você dormir, você fique incomodado para falar com Deus. A minha oração é que Deus te convença que você pode ir além, você pode melhorar, você pode entrar em um lugar que você nunca entrou em Deus. Se essa palavra falou contigo, sai do seu lugar, vem aqui na frente, me deixa orar com você. Me deixa ministrar essas verdades na sua vida pela oração. Jesus sempre perguntava para as pessoas que o procuravam: o que você quer? Sabe que você pode ter o que você quer se isso estiver na agenda de Deus? Se isso estiver na agenda de Deus, você pode ter o que você quer. Eu creio, irmãos. Eu creio. Vocês estão tão tímidos. Chega para frente. Chega mais para frente. Isso. Aleluia. Aleluia. Que haja uma explosão de luz nas suas trevas. Que haja uma explosão de luz naquilo que você está fazendo para Deus. Olha, uma atitude, uma ação, uma dificuldade, um problema não define quem você é. Não define, irmãos. Não define. Hoje eu e a minha esposa rodamos um mundo pregando o evangelho. Eu acho que a gente já foi mais de 50 nações. Eu já fui.
pregar o Evangelho. Mas lá, quando a gente começou, a Iraci fazia faxina para manter a casa, e eu vivia em cima de uma bicicleta, andando na cidade de Itajaí, batendo nas portas, que nem a testemunha de Jeová faz, perguntando se as pessoas precisavam de oração, se elas queriam Jesus. Eu não esperei ninguém me dar o microfone, eu não esperei ninguém me convidar. Sabe, eu fui tão ministrado por Deus, eu fui curado, eu não usava mais drogas, eu estava livre da enfermidade. Sabe, você acordar de manhã sem ter que beber, sem ter que usar drogas, você ir dormir apaixonado pela sua casa, pela sua esposa. Às vezes eu acordava e não sabia onde eu estava. Aquilo me deixou tão grato que eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para Deus. E eu não poderia pagar. Salmo 116, verso 12 diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que darei ao Senhor? O que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Então eu estou aqui pregando o Evangelho. Vai para 29 anos, quase que diariamente. Não estamos cansados da igreja, não estamos feridos com ela. Nossos filhos amam Jesus e amam a igreja. Nossas netas com 5 anos oram em línguas. 5, 6 anos elas andam de bicicletinha, orando em línguas, que a gente ensinou elas a orarem em línguas, batizando elas pelo Espírito Santo, que tocou elas e dizendo: olha, você pode orar em línguas para edificar a si mesmo. Então a igreja que nós sonhamos, ela existe. O Evangelho que nós sonhamos viver, ele existe. Ele é de verdade para a nossa vida e para a nossa casa. O que é que nós precisamos fazer? Falar dele. Falar dentro de casa, sentar com a sua casa, ministrar. Falar, irmãos. Dar bom testemunho. É só o que nós precisamos fazer, é viver o Evangelho de Cristo. Aleluia. Aleluia. Tem tanto em vocês para servir o corpo, tem tanto em vocês, tanto em vocês, tem tanto em vocês, Jaqueline. Tem um rio que corre aí dentro, um rio de cura, de milagres. Tem muitas mulheres que vão ter que te ouvir. Amém. Deus vai preparar uma mesa e você vai servir essa mesa. Amém, querida? Glória a Deus. Eu sinto graça de Deus na sua vida. Graça para viver o que Deus te chamou para viver do lado do seu marido. Aleluia. Minha oração é que Deus te visite, te dê dons. Minha oração é que Deus te capacite. Sua voz cura. Amém. Minha oração é que as mulheres que se sentarem para te ouvir sejam ministradas. Mas eu sou tão nova. É assim que Deus faz. Amém? Os últimos sempre são os primeiros. Põe a mão no seu coração, por favor. Pai, eu oro por um despertar do Senhor nessa casa. Eu oro, Senhor Deus, que os que trouxe eles até aqui, Pablo, o que te trouxe até aqui não é mais suficiente. Deus vai queimar vocês com fogo. Um nível de oração. Vocês vão fazer reuniões de oração que virá gente de muitos lugares, só para estar no ambiente, só para estar junto no mesmo ambiente que vocês. O que trouxe vocês até aqui não é mais suficiente. Eu oro para que vocês entrem num lugar em Deus, num lugar de prosperidade, prosperidade espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todas as mães que estão aqui, todos os pais, que haja longevidade sobre eles, que haja graça sobre eles. Eu oro para que eles sejam tocados e ministrados pela tua santidade. Eu oro pelo teu favor. Eu abençoo o seu ventre, abençoo esse profeta que está aqui dentro.
profecia vai correr daqui de dentro do seu ventre. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, aleluia, sobre a sua vida e sobre a sua casa. Oh Espírito Santo, nós abençoamos a sua vida, abençoamos a sua vida. Nós tocamos você com fogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você seja ministrada. Sim, sim, Senhor. Ei, Jesus. Tempo de cura sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Oh Espírito de Deus, toque-os com fogo, toque-os com virtude, toque-os com poder, com unção. Nós declaramos um rio de cura sobre essa casa, Senhor. Onde eu me apaixono mais por ti. Sim, Senhor. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Toque a sua casa, Senhor. Toque a sua vida. Onde encontro o meu lugar. Sim, Deus, nós oramos para que há um despertar sobrenatural sobre essa menina, Senhor. Nós a consagramos para ti, ela é tua. Cerca ela, blinde o seu coração e a sua mente de todas as investidas do inimigo. Sim, Deus. Sim, Deus. Oh Espírito Santo de Deus, toque-os com fogo, Jesus. Toque essa geração com fogo, Jesus. Ei, Jesus, toque-os com fogo. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor. Toque-os com fogo. Sim, querido, sim. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Oh, leva-me, Senhor, dentro do teu coração, onde encontro o meu lugar. Leva-me, leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Oh, leva-me, Senhor, dentro do teu coração, onde encontro o meu lugar. Oh, aleluia. Levante sua mão, querido. Adore o Senhor. Leva-me, Senhor, O Senhor está às câmaras trazendo você para um aceleramento. onde eu Aquilo que levou 15 anos, 20 anos para acontecer, pode acontecer em 20 dias. leva-me, Aleluia! Senhor, dentro do teu Aleluia! coração, onde encontro o meu lugar. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais. Ei, Jesus!
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sim, sim. Esse é um bom barulho, é um bom som. Aleluia. Sim, libere sobre as trevas. Libere aleluia sobre as trevas. Que haja uma explosão de luz nas nossas trevas, em todas as trevas da sua vida. Aleluia. 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 Seja curado nessa noite. Que Deus toque em todas as enfermidades, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Aquilo que não tem diagnóstico, aquilo que não tem cura, eu declaro sobre a sua vida você curada para a glória de Jesus Cristo. Curada para a glória de Jesus Cristo. Que haja uma explosão de luz nessas doenças, nessas enfermidades. Que haja uma explosão de luz nessas enfermidades. Seja livre da dor no seu sangue, nos seus ossos, nos seus nervos, nos seus órgãos. Sim, seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Seja livre da doença. Ainda hoje, antes dessa noite terminar, antes do sol raiar, você terá sinais de cura sobre o seu corpo, sobre os seus ouvidos, sobre os seus olhos, sobre a sua mente. Declaro cura sobre você, sobre o seu intestino. Câncer, nós te amarramos e te repreendemos e te expulsamos daqui. Todos os caroços, todas as enfermidades, todos os linfoma, seja curada agora. Nós ordenamos que saia nos seus rins, no seu fígado, na sua vesícula. Seja curada. Seja curada no pâncreas. Seja curada no útero, no ovário. Homem, seja curado na próstata. Seja livre agora, livre, livre, livre de toda e qualquer enfermidade. Câncer no seio, eu te repreendo. Eu te repreendo, câncer no seio. Nós te ordenamos, saia daqui. Saia daqui agora. Se hoje você vai pisar na sua casa, quando você botar o seu pé, você vai estender a mão e vai dizer: esta casa é uma bênção. Meu casamento é uma bênção. Minha vida é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Minha filha é uma bênção. Meu emprego é uma bênção. Não é, embora não seja o que eu ainda quero, mas é uma bênção. Minha igreja é uma bênção. Aleluia. Meu cônjuge é uma bênção. Quero declarar sobre você: nenhuma palavra torpe vai sair da sua boca. Você vai reconstruir os lugares. Os lugares. Você vai reconstruir os lugares. Em nome do Senhor Jesus. Eu sinto graça de Deus aqui, irmãos, para falar sobre isso. Seja curado, seja curada. E não tenha medo de falar. Fale com a dor, fale com a enfermidade. E com as trevas não se fala de joelhos, se fala de pé. Com Deus você fala de joelhos. Se posicione e diga: aqui não mais. Aqui não mais. Aqui não mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja livre. Amém. Amém. Dê um aplauso por isso. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Um crescimento geracional depende de pais e filhos trabalhando juntos no mesmo propósito. Amém, irmãos? Irmãos, que privilégio poder estar aqui com vocês. Eu sinto fome e sede de um avivamento.
Eu particularmente estou cansado de fazer festa para quem não está com fome. Eu quero indicar para você esse livro. Eu escrevi agora, Gloriosa Presença. Pratique justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse livro aqui, eu falo de como nós usamos os recursos no reino de Deus. Riquezas terrenas, tesouros eternos. E esse é um devocional que eu também escrevi para esse ano, dia após dia, caminhando com o Pai. São 365 dias de paternidade pura escorrendo na Bíblia para você. Eu não sou vendedor de livro, mas Deus me deu uma graça de escrever, e a cada 6 meses eu publico um livro. E todos os meus materiais da editora Vinde são para manter pessoas no ministério. Hoje nós somos em mais de 106 pessoas no ministério Meu Vãe, só em Itajaí, na sede, e 88 igrejas espalhadas pelo Brasil e mundo, e mais quase 800 igrejas ligadas na plataforma. Então isso ajuda a manter as nossas viagens, ajuda a manter meus filhos que trabalham comigo no ministério, e também manter projetos sociais na África, na Filipinas, projetos sociais na nossa cidade. Só na nossa cidade tem 9 projetos sociais, e são mantidos pelos livros. Nós não recebemos dinheiro público. Tenho um voto com Deus, não quero vender livro, quero ganhar ofertas, mas nós não queremos usar o recurso dos governos. Nós queremos que o Senhor pague a sua conta. E então, se você adquire um livro, você ajuda a gente a manter esse trabalho. Amém? Deus te abençoe, te guarde, ore por nós. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Pastor, obrigado, querido.